Mas aí eu vi um cara, você ficava olhando e ele flutuava lá na frente. Oh, mulher que me deixa na ponta do pé. Soul foi o último filme que eu vi em 2020. É incrível como ele tirou aquele gosto ruim da boca, deixado por Mulher Maravilha 1984, que, obviamente, foi um dos piores filmes que eu vi nesse último ano, competindo até mesmo com o bizarro Novos Mutantes. Mas eu não vou dar uma de boomer aqui e utilizar termos esdrúxulos como lacração, mimimi e reclamar de termos uma protagonista feminina. Isso eu deixo pra aquele canal de um cara de meia idade chato pra caralho que fala, Trunks. Aliás, pra você ter uma ideia, cara, aqui nos Estados Unidos rola feminazi. Ai, não tá escrito tanto que eu odeio esse cara. Na trama de Mulher Maravilha 1984, acompanhamos Diana, que após os eventos do primeiro longa, se encontra já há algum tempo no mundo dos humanos comuns, e que agora terá que lidar com uma pedra poderosa que é roubada pelo vilão Maxwell Lord. A pedra, que concede um desejo a quem tocá-la, também tira algo de quem realizou o pedido. Ok, eu separei uns momentos de Mulher Maravilha 1984 e eu preciso que você vá falando qual dos dois é verdadeiro, tá? Que eu acho que é verdadeiro. É, exatamente. Você não assistiu o filme? Não. Beleza, é perfeito. O vilão do filme deseja virar uma pedra que pode realizar desejos. Ou o vilão do filme quer petróleo. Tipo Bush, só que aqui eles tentam fazer uma crítica ao Trump. A primeira opção porque é mais idiota. Ok, começamos bem. Segunda, Diana, ainda quando criança, compete numa Olimpíadas de Amazonas. Ou crianças estão jogando bola em meio de uma rodovia e a Mulher Maravilha, que estava fugindo de um tiroteio, tenta salvá-los, mas cai em cima deles. A primeira opção também. Ok. Diana transa com um homem, mas enxerga apenas Steve Trevor no lugar do rosto desse homem. Isso parece ser verdade. Calma, próxima. É inserida na trama uma armadura que, como explicado no longa, é indestrutível. Ela é destruída na primeira cena que aparece. Também parece ser verdade, né? Cavaleiros do Zodíaco. E tem a armadura no pôster, né? Então qual das duas você escolhe? Sei lá, eu acho que ela transa vendo o cara também. Mas a armadura então. É a armadura? Ok. Os russos querem lançar mísseis nos Estados Unidos. Ou um cara pede pela libertação de seu povo e provoca uma guerra. Segundo. O final agora. Para vencer o vilão, todos do mundo inteiro devem retirar seus desejos, independente do que seja, e ao mesmo tempo. Ou a verdade é o que salva a todos no filme. Os dois são horríveis. Primeiro... Cara, todos são verdade. Todas as opções são verdade. Decepcionado, porém não surpreso. É o filme da Mulher Maravilha. Diana deseja ter seu namorado de volta, mas em troca, acaba pouco a pouco perdendo seus poderes. Já a personagem da Kristen Wiig, que é apenas uma idiota socialmente desajeitada que ninguém dá a mínima para a existência, que é exatamente a mesma coisa que o Electro em Espetacular Homem-Aranha 2, pede a pedra para ser desejada, imponente e atraente, ser como a Mulher Maravilha. I do know what I'd wish for. To be like Diana. Strong, sexy, cool. Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera, ela é jovem, ela é, sabe? Ah, se fuder, sabe? Chata paca. Mas logo o filme muda de tom e a personagem deseja então se tornar um gato. É basicamente esta a origem da Mulher Leopardo no filme. Cá entre nós, teria sido menos vergonhoso para a atriz ter sido essa personagem no filme Cats, porque lá, né, tudo era de fato zoado. Even now, patronizing me. Ah, e também tem essa piada com um velho olhando a bunda de mulheres, porque, né, porque sim, porque precisa de uma piada dessas. I like that laugh.
O longa é cheio de problemas e momentos estranhos, como a Diana transando com um cara enquanto vê ou imagina o Steve Trevor, o que abre brechas bem bizarras de interpretação das quais eu quero me abster aqui. Kids, there's nothing more cool than being hugged by someone you like. But if someone tries to touch you in a place or in a way that makes you feel uncomfortable, that's no good. It's your body. No one has the right to touch you if you don't want them to. So what do? First, you say no. Then, you get out of there. Mas o que me deixou realmente pra baixo foi quando vimos uma saída extremamente conveniente para termos o famoso jato invisível da Mulher Maravilha em tela. A Diana, junto com Steve, rouba um jato para poder encontrar Max Lord no Cairo. Para fugir dos radares, ela utiliza um poder esquecido até então, o de deixar certas coisas invisíveis. O jato fica invisível, eles discutem sobre como voar, um personagem humano ensinando uma deusa a voar, o que por si só já é bem tosco e piegas, mas o melhor ainda está por vir, esses roteiristas. O avião, agora invisível, voa entre fogos de artifício, porque é 4 de julho. Um simbolismo americano extremamente gratuito no meio do longa, simplesmente do nada. É 4 de julho, ela veste as cores da bandeira americana, ele era um soldado. É um patriotismo absurdamente tosco. What's that? Oh, it's okay, just fireworks. The 4th. The 4th of July? America is great because America is good. Aliás, há quantos anos a Diana tá sem ver o Steve Trevor mesmo? E mesmo assim essa mulher continua apaixonada por ele? Bom, como eu não estou em posição de cobrá-la de nada, eu vou deixar apenas esse recado aqui. De mulher pra mulher, supera! De mulher pra mulher, supera! E o Steve Trevor sendo reintroduzido em um mundo cheio de tecnologias e avanços? Parece bastante com outro Steve. Eu não entendi. Eu sim. Eu entendi a referência. E outra, por que diabos ele não se materializa em um corpo que, sei lá, vai se apodrecendo? Por que a consciência dele para em um corpo já existente? Quando o personagem coadjuvante pede pela libertação do seu povo, um muro se materializa do nada. As regras da pedra simplesmente são as regras que o roteirista arbitrariamente estabelece para a trama ir por onde ele deseja, sem necessidade de uma explicação mínima, onde tudo fica no ar. É como se o roteirista implorasse para que acreditássemos em qualquer merda vista em tela, porque, abre aspas, é um filme de herói. E procurar lógica em um filme de herói é que não tem lógica. Ok, mas chega de falar desses momentos parecidos com o Todo-Poderoso, quando Jim Carrey concede desejos para todo mundo. Vamos focar no detalhe que menos faz sentido para a obra como um todo, mas que está até mesmo no título do filme. O 1984. Não há nenhuma explicação lógica possível para esse longa se passar nos anos 80, tirando uma única cena de guarda-roupa, o clichê dos clichês, com Steve Trevor se trocando e gerando piadinhas. Yeah, Does everybody parachute? You know what? I'm ready to go. Right? in a bad way. Beautiful. Yeah, I would absolutely never wear. Seen these shoes? Let's keep the shoes. Let's keep the shoe. E porra, não teve uma cena de guarda-roupa também no primeiro filme? Well, Oma, it's fashion. Come on. Oh. How can a woman possibly... Lovely. It's itchy. It's choking me. Tá, só que isso é mesmo um problema? Sim. Uma vez que não é relevante pra trama, o filme poderia se passar em qualquer ano. Talvez fosse até melhor o filme se ambientar próximo de 2001, com o Bush eleito. A trama do petróleo poderia ser muito melhor desenvolvida. Não há motivo para 1984 estar no título do filme. E não é sobre nostalgia que estamos vivenciando desde 2015, pelo menos nas obras audiovisuais. E começando nossos exemplos, as músicas de hoje remetem aos anos 80. E ainda vimos o sucesso de Stranger Things, além de uma adaptação interessantíssima da obra de Stephen King, It, e até mesmo os filmes de heróis já passaram por isso, como as músicas de Guardiões da Galáxia ou Thor Ragnarok.
essas especialmente, tem esses elementos de ficção científica bem oitentistas, mas se passam... pouco importa, se passa no espaço e tem os elementos bem pontuados, como em suas músicas sintetizadas. E não é à toa que ele foi o melhor dos 3 filmes em qualidade de bilheteria. Por mais que alguns exemplos sejam realmente descartáveis e que até mesmo em Stranger Things, vez ou outra, encontremos uma gratuidade nas referências, como se aquilo estivesse ali apenas para alguém dizer "eu entendi a referência", elas ainda são condizentes de alguma forma com o texto das obras. It é um ótimo exemplo de bom uso dos anos 80, ainda mais por atualizar o livro, que se passava entre os anos 50 e 80, enquanto os 2 capítulos são ambientados nos anos 80 e 2010. De qualquer forma, o tom oitentista está na obra, pelas referências e nostalgia por parte, mas não apenas por uma piada específica. You know what? I'm ready to go. Porém, contudo, acredito que nenhuma obra tenha usado os anos 80 tão bem quanto American Horror Story. 5, 6, 7, 8. American Horror Story, que eu consegui assistir nesse último ano no Prime Video, enquanto Mulher Maravilha eu vi de algum outro jeito. Bem, American Horror Story também teve seu momento nos anos 80. A diferença? Bom, essa temporada da série, mesmo tendo seu tom teen, é ao menos interessante. Se olharem a abertura de 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais, com o John Ritter e as garotas que estão de bicicleta no calçadão, podem me ver no fundo. Eu adoro essa série. Não, peraí. Você tava no vídeo de ginástica da Jane Fonda? Originalmente, sim. Primeira fila, bem do lado da senhora Fonda. Eu chamo ela de Jane. Você não está nele? Não aquele que foi exibido ao público. Filmamos o original por 2 dias. Mas quando eles o testaram com o público, perceberam que estava tirando o foco da Jane. Uma parte de mim tava. Parecia uma tromba de bebê elefante que balançava. Consegue ser assistível, divertida e exagerada, e quando soa piegas, parece confortavelmente intencional. É um produtinho bem a cara do Ryan Murphy, e quando eu optar por citar o Ryan Murphy, criador da série ao lado de Brad Falchuk, estarei fazendo isso apenas por facilitar durante o vídeo, então imagine que eu estou citando toda a equipe criativa envolvida na produção dessa temporada, visto que nem todos os episódios são escritos pelo Murphy. Pra quem não sabe, American Horror Story é uma série que trabalha temas de horror, como o próprio nome diz, onde em cada temporada acompanhamos uma nova história, que pode envolver palhaços, bruxas, fantasmas e outras figuras alegóricas que causam algum medo ou espanto. Sendo assim, você pode sem graves prejuízos optar por assistir somente a uma das temporadas, começando pela mais recente, a 9ª. Nessa temporada, Murphy recolheu elementos de clássicos de filmes slashers como A Hora do Pesadelo e costurou toda uma colcha de referência aos anos 80. Ele ainda conseguiu inserir acontecimentos da vida real, introduzindo Richard Ramirez na trama, um serial killer que atormentou a cidade de Los Angeles entre 1984 e 85 e atendia pelo apelido de The Night Stalker. Quem é você? Um servo do Filho do Senhor. Você é cristão? O outro filho, aquele que ele expulsou. Eu quero que você me fale sobre ele. Jovens fazendo aeróbica? Temos. Um plot que remete à viagem no tempo? Temos também. Pacto com o demônio? Sim, por que não? E nem acaba por aí. O primeiro episódio começa apresentando o equivalente ao Jason ou Michael Myers da série. O Mr. Jingle é o responsável pelo assassinato de diversos jovens, ainda nos anos 70, em um acampamento afastado da cidade. O assassino tem um hábito perverso de levar um pedaço da vítima consigo, quase sempre sua orelha. Como de praxe na série, temos bastante sangue e gore, principalmente nessa cena de introdução, e pela primeira vez, uma mudança significativa acontece na abertura em seu tema marcante. Logo, somos apresentados a um grupo de jovens, agora nos anos 80, em uma aula de aeróbica. Afinal, onde mais poderia ser? Xavier Fern é o instrutor. Conhecemos também Montana, Chet e Ray, além, claro, de Brooke, interpretada pela agora queridinha Emma Roberts. São eles os protagonistas da temporada. Talvez se você for mais velho, se lembre de Perfect, com John Travolta e Jamie Lee Curtis, com essa abertura cheia de ginástica.
E talvez a temporada seja exatamente sobre isso, referências a todo instante, sem medo de parecer exagerado. E se possível, com um toque de realidade, como quando a banda de um hit só, a Kaja Google, aparece. Diferente das outras temporadas da série, Emma Roberts interpreta uma moça jovem e inocente, que constantemente se nega a utilizar drogas ou a beber. Ela é pura e bem construída moralmente. É a reutilização de um conhecido clichê para os fãs de filmes slashers. A garota que corre o longa todo do assassino / monstro, como a Ripley antes de Alien 3, a Nancy no primeiro A Hora do Pesadelo ou a Sidney da franquia Pânico. Essas, assim como a Brooke em American Horror Story, são as Final Girls. O que é uma Final Girl? O conceito de Final Girl foi criado em 1992 pela professora Carol J. Clover em seu livro Man, Woman and Chainsaws, e uma definição simplista seria a última pessoa a ficar viva no final de qualquer slasher. Clover, após perceber uma semelhança entre algumas personagens desse gênero do terror, resolveu estudar os slashers dos anos 70 e 80, se propondo a definir o que seria uma Final Girl, uma personagem do gênero feminino que é a única sobrevivente de um grupo de pessoas, normalmente sendo esses jovens, que foram perseguidos por um vilão. Why are you running? Why are you running? Essa personagem, que além de ser virtuosa, quase sempre tem um nome unissex, pode matar o vilão com suas próprias mãos ou será salva por alguém. Por que ela consegue sobreviver até o final? Porque ela tem uma moral superior, inabalável e interessante de ser perpetuada. Filmes como Halloween de 1978, Olhos Assassinos de 1981 e diversos outros já conhecidos por vocês sempre tendem a apresentar primeiramente o ponto de vista masculino, o do assassino, até o momento em que a narrativa se desdobra e passamos a nos identificar com a personagem feminina. De acordo com a autora, a existência desse tipo de personagem se resume muito à maneira como vemos a violência e a sua punição direcionada a pessoas corrompidas moralmente, que caíram em vícios, mas principalmente a como percebemos o gênero feminino. Para não sairmos daqui sem ao menos um exemplo do que não seria uma Final Girl, vamos nos lembrar de Lila Crane, do clássico Hitchcockiano Psicose, que não se encaixa no conceito justamente por sua falta de pureza moral. O que o conceito de Final Girl tem a ver com Mulher Maravilha? Bom, nada. Muito bem, esse desvio foi uma total perda de tempo e energia. Então vamos em frente e fingir que essa loucura nunca aconteceu. Final Girl é apenas o nome do último episódio dessa temporada de American Horror Story. E ainda vale lembrar que as Final Girls desses clássicos do cinema não são as mesmas dos tempos atuais. Ryan Murphy entende os exageros que foram apresentados nos slashers, mas compreende ainda mais os exageros das homenagens feitas a estes filmes, tal qual a franquia Happy Death Day, que tenta subverter o esquema da trama slasher tradicional, mas ainda carrega em si um roteiro previsível que se sustenta com sangue e morte, muito trash, trilha sonora interessante e mocinhas indefesas em estado de fuga. E se for pra ser assim, que seja, mas que seja com vontade e abrace tudo o que caracteriza e hipnotiza nos anos 80, que não tenha medo de ser anos 80. Cara, eu vim aqui ontem à noite e aluguei 3 filmes. Sexta-feira 13, Faces da Morte e A Hora do Pesadelo também. Foi isso aqui que você me deu. 3 mulheres, 3 amores, Laços de Ternura e Tootsie. Você tá de brincadeira ou é idiota mesmo? Não tem nenhuma morte. Você não devia ver filmes de terror. A sociedade já é muito violenta. Ryan Murphy parece bem confortável em deixar a temporada ser como é, mesmo tendo o final good vibes, otimista, previsível para quem acompanha American Horror Story. Funciona tão bem quanto o Pânico de Wes Craven. E, por favor, não confunda com a franquia de humor Todo Mundo em Pânico, que era recheada de coisas bem esquisitas e possivelmente não envelheceu tão bem. Caso você ainda não tenha assistido a Pânico, Longa, de 1996, vale ser visto repetidas vezes, justamente por ser tão autoconsciente de seu gênero e por buscar subverter o terror em diversos momentos. Os elementos oitentistas, as referências gratuitas, os exageros estão nessa temporada de American Horror Story, e não necessariamente de uma forma alienante, como se buscássemos fazer um revisionismo dos anos 80, apenas para que se aproxime mais de algo mitológico. E ainda assim, é diferente, por exemplo, de Cobra Kai, que apesar de se basear em um produto dos anos 80 e ser pautado nessa nostalgia pela década, atualiza sua história para os tempos atuais, conseguindo trabalhar bem a memória do original e não soar gratuita, apesar de alguns de seus momentos à la Power Ranger, o que não é necessariamente um defeito. Se até mesmo um filme do Sonic, que ainda não tive o desprivilégio de me forçar a assistir, foi feito com base na nostalgia,
Enfim. Se fosse mais consciente de si, Mulher Maravilha poderia ao menos ironizar aspectos limitantes de outros filmes de herói da mesma época. O Superman de Christopher Reeves, por exemplo, saiu no final dos anos 70, quase no começo dos anos 80, e carregava um tom esperançoso justamente por ser de outro momento histórico. O Discurso da Verdade, que tem um tom inocente, presente em Mulher Maravilha 1984, é somente bobo, não conseguindo nem ao menos emular o que havia de bom nos heróis dos anos 80. Vale lembrar ainda que essa é uma sequência feita pela mesma diretora. Tudo que era tolerável e bom no primeiro filme foi deixado de lado para colocar nada. Não adiciona nada de útil ou envolvente nesse filme. São apenas 2 horas e meia de MacGuffin, cenas sem sentido, poderes tirados do rabo e apenas 5 sequências de ação em um filme que deveria ser majoritariamente do gênero. Eu honestamente quase saí da minha própria casa enquanto estava assistindo. Se for para consumir algo que busca representar o ano de 1984, que seja ao menos uma série que consiga divertir, prestando homenagens, recriando cenas clássicas frame a frame de forma consciente do exagero dessa ideia, justamente porque esse exagero soa oitentista. Uma série que consiga de fato utilizar-se da estética dos anos 80 e não utilizar dessa nostalgia apenas em prol de uma piada situacional que ocorre por segundos tão curtos. American Horror Story é pelo menos assistível do começo ao fim, apesar de seu fim ser relativamente otimista para alguns. E sinceramente, eu nem sei mais sobre o que era esse vídeo. Olá, eu sou Gabriel Gnan, eu queria agradecer você por ter assistido mais esse vídeo e também queria convidar você a assinar o Prime Video pelo link aí da descrição, e se você quiser contribuir com o canal de alguma maneira, é só você fazer um Pix para esse e-mail que tá aparecendo na tela. Assim você contribui com o canal com o valor que você acha justo por esse vídeo. E assim também me motiva a continuar gravando, porque fazer um vídeo desse de 20 minutos com tanta edição demanda muito tempo. Então é isso, eu agradeço você novamente por ter assistido, muito obrigado e tchau! Have a great night! Hey, that's pretty good.